Boa tarde, Boa tarde. gente. Não é um tema fácil. Eu conversava nos bastidores como é desconfortável estar aqui para poder fazer essa análise e contribuir não só a partir de um olhar técnico, político e jurídico, mas também pelos atravessamentos pessoais. Tem aí um campo de subjetividade, enquanto mulher negra, como você mesmo mencionou, que é atingido em cheio, considerando que parte das denunciantes, pretensas vítimas, são mulheres negras. E recebi com bastante tristeza, mas também com bastante preocupação, e integrando organizações políticas negras que já são históricas e que possuem acúmulos no enfrentamento do racismo, na defesa intransigente da cidadania negra, dos direitos humanos da população negra. Nós nos posicionamos imediatamente, rapidamente, no tocante ao repúdio de todas as formas de violência, mas especialmente das violências de gênero, violências contra mulheres, violências contra todas as mulheres, por meio da nota da Coalizão Negra por Direitos, que é uma articulação de 294 organizações, a qual eu integro por meio do Afrogabinete de Articulação Institucional e Jurídica, o AGANJU. E nos posicionamos entendendo que era importante imediatamente estender solidariedade e acolhimento a essas vítimas, denunciantes, a pessoa da ministra Aniele, no sentido de criação de um espaço seguro que fornecesse a elas a capacidade de se manifestar livremente, de maneira íntegra, na perspectiva também de uma apuração que pudesse ser isenta. E aí, nessa dimensão, uma das suas interrogações, né, das suas provocações, é sobre a manifestação do ministro. Nós fizemos uma leitura de que não foi um tom adequado, tinha um tom de autodefesa por meio, inclusive, dos mecanismos de comunicação do Ministério, na própria perspectiva, inclusive, da preservação da ampla defesa e do contraditório do ministro Silvio. Entendíamos que o seu afastamento, inclusive a partir de uma disposição voluntária, seria o mais acertado para garantir a isenção de todo esse processo de apuração, investigação, dando também mais transparência dessas ações e também, inclusive, o preservando de imputações no tocante ao uso da máquina ali de forma prevaricatória ou abusiva e afins. Então, o racismo é esse fenômeno, Diego, que você sabe, complexo, é atravessado por outras discriminantes, violência de gênero, violência contra a mulher, e nós não acreditamos, e aí eu falo enquanto movimento social, mas enquanto mulher negra, da possibilidade de desarmar o racismo, de eliminar o racismo, dissociado também do enfrentamento à violência contra a mulher, à violência de gênero. É verdade. Bom, e é claro que tudo isso tem impacto político, a Carla até mencionou agora há pouco, a gente vai ver e ouvir o que disse o presidente Lula mais cedo, a entrevista a uma rádio de Goiás. Assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte senso de o bom senso aqui. É preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Então eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então é o seguinte, nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, sabe, fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, à defesa, sabe, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. Bom, Sakamoto, o impacto político, é claro, é enorme, né? Não que esse seja o principal fator a ser analisado nesse momento. A gente está falando de mulheres que possivelmente, né, foram vítimas de assédio sexual. No caso da Aniele, por ter ali, teoricamente, estar na mesma posição, uma importunação sexual.
é o que dizem, né? Mas de qualquer maneira, algo muito grave, e algo muito grave recai sobre um ministro que tem uma simbologia muito grande, né? Até nos discursos que fez, em especial no discurso inaugural dele, em que falou que defenderia, inclusive, os servidores, as servidoras, as mulheres, e aparece alvo desse escândalo. Confesso que fui pego de surpresa mesmo, mas é claro, a gente tem que avaliar também do ponto de vista político, né? Porque o estrago já está feito. Sakamoto, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Maíra. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no All News nesta sexta-feira. Bem, confirmada através do depoimento da própria ministra Aniele Franco, esse caso de importunação e de assédio sexual, a gente tem uma situação que, além do dano à própria Aniele, o ministro entregou um presente à extrema-direita. Ou seja, ou seja, tem um componente para essa discussão que é um componente individual e humano, Nenhuma pessoa deve ter o seu corpo, a sua dignidade violada sob nenhuma circunstância, em nenhum lugar, de nenhuma forma, né? Como a própria ministra colocou, é uma situação que aconteceu. Não é ela está colocando e a gente precisa dar crédito à palavra da vítima,